Bem-vindos ao Clique Novelas. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Antônio descobrirá que Irene foi a responsável por matar Daniel. Ele ficará furioso e decidirá se vingar dela. Enquanto isso, Ernesto sai da prisão e é perseguido por Marino. O policial avisa Caio que Ernesto esconde algo mais grave sobre o acidente. Um advogado poderoso aparece para livrar Ernesto da cadeia. Caio pede para Rodrigo investigar quem contratou o advogado que libertou Ernesto. Ele acredita que esse é o mandante do crime. Caio encontra Ernesto e Dalva em um carro que explode. Os dois são levados para o hospital em estado grave. Caio invade a casa de Ernesto e encontra algo escondido. Rodrigo descobre quem contratou o advogado. A identidade do mandante é uma surpresa para Caio. É hora da vingança. Caio vai desmascarar e se vingar dos culpados. Antônio confrontará Irene sobre o acidente. Ele perguntará: "Foi você?" Irene ficou chocada com a pergunta de Antônio. Furiosa, ela disse: "Antônio, eu não posso acreditar que você está pensando uma coisa dessas de mim. Acha que eu teria coragem de matar alguém?" Antônio respondeu: "Era o Caio quem mais usava aquele carro." Irene: "Alguém queria acabar com o Caio, e você mais do que ninguém teria motivos para isso, por causa daquela maldita sucessão." Mais furiosa ainda, Irene o interrompeu: "Chega, Antônio. Eu não vou admitir esse tipo de acusação. Para mim, eu me sinto ofendida com você pensar uma coisa dessa sobre mim. Você está passando de todos os limites, Antônio. Eu não vou admitir que você pense isso sobre mim." Furioso, Antônio virou as costas para Irene, ainda desconfiado da mulher. Assim que ficou sozinha, Irene conferiu que não tinha ninguém por perto e ligou para uma pessoa misteriosa. Ela falou: "O Antônio desconfia que fui eu que mandei cortar os freios do carro do Daniel. Mas ele nem imagina o que eu fiz de verdade. Se ele descobrir que eu fiz coisa pior, aí ele acaba comigo." Na delegacia, Marino fica atônito diante da velocidade com que o alvará de soltura de Ernesto foi emitido. O delegado, perplexo com a rapidez do processo, começa a suspeitar de influências poderosas por trás desse acontecimento incomum. Ele pensa consigo mesmo: nunca vi um alvará de soltura ser concedido com tanta celeridade. Isso só pode ser obra de pessoas influentes. Deixe um joinha, ative o sininho, dá uma forcinha pro meu canal. Enquanto isso, em outro lugar da delegacia, Caio desabafa com Aline sobre os eventos recentes e está convencido de que Irene é a responsável por subornar alguém para adulterar as evidências do carro que Ernesto estava dirigindo. De repente, o telefone de Caio começa a tocar. Ao perceber que é o delegado, Caio atende ansioso e pergunta se algo está errado. Marino, do outro lado da linha, comunica com pesar: "Ernesto está sendo libertado da prisão neste exato momento. Eu tentei impedir, mas foi em vão." Caio, enfurecido, responde imediatamente: "Não posso acreditar que isso esteja acontecendo." Preocupado, ele adiciona: "Ernesto pode tentar fugir com Dalva a qualquer momento." Marino explica: "Eu fiz o possível para mantê-lo detido, mas foi o juiz quem ordenou a soltura dele." Caio, com raiva crescente, conclui: "Não posso permitir que isso aconteça." Ernesto chega à casa de Dalva em estado de desespero. Ao ver a felicidade dela pela sua soltura, Dalva exclama aliviada: "Graças a Deus." No entanto, Ernesto, com uma expressão preocupada, responde de forma decisiva: "Graças a Deus nada. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Temos que partir antes que algo terrível aconteça. As pessoas aqui não têm ideia da nossa real responsabilidade no acidente. Elas pensam que eu apenas cortei os freios, mas não têm a menor noção do quão grave é a situação. Se alguém descobrir o que realmente fizemos, estaremos condenados." Dalva, começando a chorar ainda mais desesperadamente, anda de um lado para o outro enquanto desabafa: "Que terrível decisão foi aceitar aquela proposta. Meu Deus, eu deveria ter ficado quietinha. Nenhum dinheiro no mundo vale a agonia que estamos passando agora, Ernesto." Dalva permanece em estado de desespero ao perceber o perigo iminente que ela e Ernesto enfrentam. Com o temor do que poderá acontecer, ela se apressa em ajudar o marido, e sem demora, eles começam a organizar seus pertences para escapar de Nova Primavera.
Dalva pega uma mala e começa a empacotar rapidamente, enquanto Ernesto aconselha: leve apenas o essencial, meu amor. Dentro da casa, eles continuam a preparar tudo para sua partida. Enquanto isso, em outro local, Sidney recebe uma chamada telefônica misteriosa. Ele atende e pergunta: então, você quer que eu acabe com os dois de uma vez, para evitar que eles revelem tudo, é isso? Após uma breve pausa, ele confirma: certo, vou fazer isso imediatamente. Um dos capangas da família La Selva se encaminha para a casa de Ernesto com cuidado, verificando se o mecânico está dentro com sua esposa. Ele sussurra consigo mesmo: é agora ou nunca. Melhor eu ir e resolver isso com extrema cautela para não ser pego no ato. Sidney se aproxima do carro de Ernesto e Dalva, verificando que ninguém está observando, e começa a mexer no motor e instala um explosivo no carro sem que ninguém perceba. Ernesto e Dalva prosseguem com os preparativos para sua fuga, sem a menor suspeita de que seu carro acabou de ser alvo de sabotagem. Caio decide seguir Ernesto e Dalva mais uma vez, porém, quando chega lá, os encontra dentro de um carro prestes a partir. Infelizmente, Ernesto e Dalva sofrem um acidente grave, o carro explode e eles precisam ser levados para o hospital em estado crítico. Caio fica chocado com o que presencia e fica paralisado diante da cena. Rapidamente ele liga para o socorro, que não demora a chegar. Infelizmente, Ernesto é declarado morto assim que a equipe médica chega, enquanto Dalva é levada em estado grave para o hospital. Caio logo depois encontra Marino e Rodrigo e compartilha todos os detalhes do ocorrido. Caio, desesperado, fala: eu vi o carro deles explodir, parece que alguém está tentando matá-los. Rodrigo sugere: com certeza na casa de Ernesto e Dalva, pode haver alguma pista, informação ou talvez um recibo que nos ajude. Caio não hesita e avisa que irá até a casa deles imediatamente. Caio, preocupado, entra na casa de Ernesto e descobre algo escondido. Ele fica chocado e não consegue acreditar no que encontrou. Enquanto isso, Rodrigo finalmente identifica a pessoa por trás da contratação do advogado, e descobre que Irene usou um laranja para pagar o tal advogado. Irene, percebendo que está encurralada, começa a chorar e confessa tudo. Fui eu sim. Eu ordenei que cortassem os freios do carro para acabar com o Caio. Mas então o Daniel pegou o carro, saiu daqui transtornado e aconteceu o que aconteceu. Caio avança em sua direção, gritando: então você é a culpada pelo que aconteceu com meu irmão Irene. Não, não sou eu, grita ela. Antônio, com desgosto, diz: eu sinto vergonha de você, Irene. Que nojo. Irene tenta se defender, mas Antônio a expulsa de sua fazenda. Me diga nos comentários quem você acha que é o laranja que a Irene usou para contratar o advogado. Irene, desesperada sem saber o que fazer, toma uma decisão rápida e investiga a vida de Ágata com a ajuda do advogado Silvério para tentar reverter o foco e a situação que ela se encontra, e descobre que Ágata tem um outro filho e esfrega na cara de Antônio toda a verdade sobre Ágata. Com ar de venenosa diz: Ágata esqueceu de te contar, Antônio, que tem outro filho que mora nos Estados Unidos, eu estou vendo pela sua cara de surpresa. Antônio diz: eu vou tirar essa história a limpo com a Ágata. E tem mais coisas vindo por aí. Petra tem um surto e atira sem querer no Hélio. Hélio tenta descobrir quem é o cara que fez mal a Petra. Depois de várias noites de amor com Caio, Aline começou a sentir enjoos com frequência. Isso levantou a suspeita de que ela pudesse estar grávida. Caio, feliz com a possibilidade de ser pai, aproveitou a ocasião para pedir Aline em casamento. Meus amigos noveleiros, essa semana promete muitas descobertas e emoções. Agradeço aos novos inscritos no canal, muito obrigada. Anne Aparecida Gouveia, Roberto Lino Rodrigues, Miriam Pires da Silva, Kazui, Maria Laura Pereira Nunes, Analice Moreira da Silva dos Santos. Me diga de que cidade você está assistindo esse vídeo, deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Até a próxima, fique com Deus!